Só um minuto. Pronto, tá dando para me ver, né? A internet tá meio ruim aqui hoje, se ficar picotando, alguém me avisa. Então, dando início aqui à 35ª reunião extraordinária da CJRI, hoje nós temos processos apenas da concessionária Conorte. Anteriormente, antes de começar a reunião, eu conversei com o advogado da Diego, concessionária. Oi? eu queria solicitar, corrigindo o que eu tinha combinado contigo, para julgar separado alguns de uso. Separar qual? Isso, é mais especificamente o item 10. É o auto 11223. O 1, 2 e o 3 deve ser separado. Oi? Eu não ouvi. Desculpa, pode repetir? Do item 1 ao 9 pode julgar em bloco e o item 10 julgar separadamente. Ah, são 10, né? E os demais que forem o mesmo motivo, a gente pode jogar junto. Não entendi agora o final. Os demais, então, a gente pode jogar junto, dos outros Isso, motivos, isso. né? Forem iguais. Ok. Mais uma vez, a gente registra aqui, deixa registrado que foi enviado o convite para o jurídico. Você tem, mas até agora não tem nenhum representante. Algum conselheiro ou presidente gostaria de fazer alguma consideração? Ok, eu queria registrar em ata a falta do jurídico, do representante do jurídico, Diego. Doutor Bandeira, tem algum impedimento quanto à operadora? Não, hoje é tudo com Não, norte. né? Pelo que eu Tá vi, é certo. tudo com norte. Pronto, ok. Registrar também, Diego, por favor. Ok? Tem impedimento do conselheiro, pode dar início. Ok, então, dando início ao primeiro julgamento, são os itens 1 a 9 da pauta. São todas operação de uso, redução de quantidade de BRTs. Ok, com a palavra a operadora. Bom dia, presidente. Bom dia, demais conselheiros. A gente está tratando aqui de autos em que supostamente houve alteração de uso pelo consórcio Conorte. É necessário deixarmos claro, inicialmente aqui, que a fundamentação no parecer da DIC, ela desconsidera toda a situação prática da operação. Pois todo mundo que sabe que quando o coletivo quebra, principalmente no tocante a um veículo como o BRT, que é um veículo específico, e que já tem aí 10 anos de serviço, e é um veículo que tem uma manutenção bem peculiar, principalmente com as suas ferramentas, que são ferramentas bem específicas, a gente percebe que ela desconsidera todos os coletivos retidos, a gente percebe, por exemplo, os veículos para vistoria, os veículos até que estão impedidos de operar diante da ausência de motorista, por exemplo, habilitado. Então, não há reserva disponível. É necessário deixar isso claro, que as linhas 1062 e 1076 são programadas especificamente para linha de BRT, onde as outras recebiam o que sobrava. E muitas vezes essas duas linhas sofrem com as retenções e quebras e não há uma matemática compatível no sentido de disponibilizar os veículos BRTs para a realização das linhas, principalmente a linha 1909. E nesse mesmo sentido, senhor presidente, senhores conselheiros, eu gostaria de deixar claro que algo recorrente não é um descaso da empresa. Além disso, é sabido que o Conorte ele tomou iniciativa junto ao CTM para que se chegasse a um meio termo que fosse benéfico para todas as partes. Até porque fica demonstrado que o Conorte está sempre procurando agir dentro da conformidade. Então, não está inerte a toda essa situação, até porque é uma situação que prejudica a própria concessionária. Então, foi deferido o parecer pelo presidente na proporção de 20 por 30 veículos, né, de 1 para 1,5, esclarecendo que não haverá mudança na característica originária do sistema BRT. E após análise desse pedido, foi deferido despacho pelo presidente, com o entendimento já afirmado, que é algo recorrente, que já vem sendo debatido aqui na CJRI, inclusive vários autos já foram deferidos em primeira instância, decorrente desse pleito que o Conorte solicitou. Então,
percebe-se que já está tendo mudança nos autos de infração decorrente desse tema. Então, diante disso, diante da razoabilidade, da proporcionalidade, de que o próprio CTM já admitiu a substituição dos BRTs e de que isso está dando resultado na prática, os presentes recursos devem ser providos com o cancelamento dos autos. Ok, representante da Cornorte, obrigado. Passo a palavra a Dice. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros. Vamos por partes, né? Esses autos são relativos à primeira e segunda quinzena de outubro, quando a empresa já vinha, desde agosto, fazendo essa alteração na OSO das linhas. O que o parecer técnico verificou? Que além dos veículos que ela constavam como parados para a manutenção, tinha 17 veículos aptos à operação que não eram colocados em operação, ninguém sabe por qual motivo. Segundo, se nesse período a empresa tinha essa quantidade de carros quebrados e tal, deveria estar cumprindo o que ela mesma solicitou, a substituição de um BRT por 1,5 pesado. E lembram-se daquele caso antigo do articulado da Cidade Alta, que ela deveria substituir um veículo articulado por 2 pesados. Se ela tivesse feito isso, os autos teriam sido cancelados de primeira instância, porque não haveria diminuição da capacidade de carregamento da linha. Pelo contrário, haveria um pequeno acréscimo. O que a empresa fez foi, vou operar da forma que quero, só depois, muito depois, começou tratativas com o CTM para, em algumas linhas, colocar esse Baby BRT, esse veículo comum, um pesado com A, né, na linha. Foi autorizado, se eu não me engano, em 2 ou 3 linhas, e nas outras, não. Então, houve um descumprimento deliberado da OSO, consciente, porque desde agosto ela vinha fazendo isso, diminuiu a quantidade de carregamento da linha, causando prejuízo aos usuários, e havia veículos BRT para fazer a substituição. Ela alterou assim, porque eu quis, é a mesma coisa que foi discutido na reunião anterior, e eu entendo que todos os autos devem ser mantidos. Ok, obrigado a Dice pelos esclarecimentos. Em votação, processo número 1 ao 9 da pauta. Alteração de osso, redução de quantidade de BRT pesados. E pesados com A. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Infelizmente, eu voto pelo indeferimento do processo, porque se ele tivesse feito a cada veículo BRT 2, né, normais, aí estaria compensado, mas não fez. Por esse motivo, eu voto pelo indeferimento. Ok, doutora Marcela, seu voto. Eu sigo com o meu companheiro Bandeira, eu vou pelo indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Nos que eu sou relator, mantenho o meu voto e no demais eu acompanho os relatores. Ok. Deu para computar, Diego? Deu sim. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Conselheiro Cleiton, seu voto. Conselheiro Cleiton. Alô? Eu estava vendo aqui. Conselheiro. Pronto, eu vou pelo deferimento dos autos. Cadê o 8, 4, o 5? 5 e 9, deferimento 5 e 9 por razoabilidade, 5 e 9, e os demais pelo indeferimento. Ok, eu vou pelo indeferimento em todos, Diego. Ok, então os itens 3,
5, 9 e 7. 3, 5, 7 e 9, eles foram indeferidos 4-1. Os demais foram indeferidos 5-0. Agora o item 10, alteração de uso, também redução da quantidade de BRT, Cleiton Leal votou pelo deferimento. O Diego, Ok, com a palavra, Diego, a operadora. Presidente, só um minutinho. Diego, pode repetir, por Pois favor, o não. resultado? Pode repetir, por favor, o resultado? Obrigado. Posso. Os itens Pois não. 3, 5, 7 e 9 foram indeferidos 4-1. Os itens 1, 2, 4, 6 e 8. Não, 6. 6 e 8. e 8 são indeferidos 5-0. Obrigado. Nada. Item 10 da pauta, com a palavra a operadora. Senhor presidente, nobres conselheiros, nesse auto de infração específico, a gente precisa olhar o caso concreto, que é que de fato aconteceu. E a operadora ela foi autuada por estar operando com 14 BRTs e 6 veículos pesados com ar. E no caso, deveria estar circulando com 15 BRTs e 5 veículos pesados com ar. Então, o que é que acontece aqui? Houve claro equívoco cometido pelo agente fiscalizador. Analisando minuciosamente, se a gente ver as informações desse caso, o recorrente visualizou que, ao contrário do indicado pelo agente fiscalizador, toda a quantidade de veículo prevista para a operação da linha 1662 TI Abreu Lima PCR foi devidamente respeitada. Inclusive, o Conorte ele anexou a lista na sua defesa e posteriormente também no recurso, motivo pelo qual não existe motivo válido e legal para a manutenção do auto de infração. É importante a gente analisar esse caso concreto pela proporcionalidade e razoabilidade, porque a gente está tratando aqui de uma diferença, de uma suposta diferença de um BRT. E decorrente disso, o próprio relator do caso, o conselheiro Cleiton, votou pelo deferimento do recurso, prezando pela razoabilidade, diante de que a operação teve apenas um BRT a menos de acordo com a atuação do CTM. Então, de acordo com a suposta atuação do CTM, houve um veículo a menos de acordo com a atuação. A operação ela foi realizada a contento, certo? E pela razoabilidade, tais veículos eles podem acontecer facilmente, problemas estruturais, haja vista o que a gente percebe no viário, a qual é oferecido para um veículo como um veículo BRT operar. A gente percebe que existe uma desproporcionalidade no viário ao qual é oferecido e o tipo do veículo ao qual deve realizar a operação na PE15, por exemplo, no corredor. Então, assim, devido a essas questões estruturais, devido também à razoabilidade do caso, haja vista que houve a completa realização da operação dessa linha. Então, assim, a gente precisa atentar também a esse caso específico, prezando pela razoabilidade e proporcionalidade desse caso, devido a essas questões estruturais das vias destinadas aos veículos. O presente recurso deve ser provido. Ok, obrigado. A operadora, com a palavra diz. Bom, conselheiros, eu não vou entrar na tese do relator, porque no final das contas ele opta pela razoabilidade. Então, a questão pessoal dele, eu vou me ater apenas ao que a defesa alegou. A defesa tinha alegado em primeira instância que operou com a frota completa. Só que no parecer técnico, nós demonstramos que um carro que ela colocou na defesa como tendo operado, não operou em linha nenhuma. Ou seja, havia um erro já de origem na defesa da operadora. Ela não colocou o veículo e o veículo não operou em nenhuma linha, o veículo que ela listou. Então, por esse motivo, nós entendemos que o auto deve ser mantido, tecnicamente. Agora, respeitamos o parecer do relator. É isso. Ok. Obrigado, Dice. Em votação, processo número 10 da pauta.
Alteração de uso, redução de quantidade de BRT. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto com o relator nesse processo. Ok. Conselheiro vereador Júnior, seu voto. Acompanhe meu amigo Cleiton. Doutora Marcela, seu voto. Eu voto com o relator. Ok, eu voto pelo indeferimento de processo deferido 4-1. 4-1. Ok, os próximos itens da pauta são os itens 11 ao 14, que são não realização de etário. Ok, com a palavra a operadora. Senhor presidente, nobres conselheiros, a gente está tratando aqui de autos em que supostamente a empresa não teria realizado alguns horários. E o que ocorreu de fato foi que os veículos eles apresentaram problemas mecânicos, impossibilitando que entrassem em operação. A gente precisa se ater aqui pela razoabilidade e pelo caso concreto de que cada veículo desse ocorreu. Inclusive, os veículos estavam com certificado de vistoria vigente à época da autuação, o que demonstra que o consórcio está sempre atento, procurando sempre corrigir determinadas lacunas no sentido de uma vistoria que esteja faltando, um certificado que esteja faltando. O consórcio ele sempre procura estar sempre atento a isso. E ele foi surpreendido por uma intempérie mecânica, algo que foge do seu controle, e é necessário analisar, como eu falei anteriormente, pela razoabilidade, até porque, senhores conselheiros, a gente sabe que o corredor norte-sul, principalmente na PE15, é repleto de buraco. Ainda assim, são poucos veículos que apresentam problemas. Isso pode ser comprovado, como sempre é demonstrado pelo próprio consórcio na sua defesa, os índices de cumprimento de acordo com as metas estabelecidas pelo CTM, e que as perdas de viagem são exceções à regra, haja vista a quantidade de viagem que está sendo realizada pelo Conorte. Então, assim, não adianta a gente olhar também pela frieza dos números, no sentido de que o Conorte não realizou tantas viagens. A gente precisa analisar o caso concreto do qual está aqui em análise. Então, o Conorte ele procura sempre se ater aos seus certificados de manutenção dos veículos. Ele sempre procura realizar a quantidade estabelecida de viagem pelo CTM, ao qual é proposto. Então, assim, não há, assim, olhando por uma ótica de que ele não realizou, não há motivo para manutenção desses autos de infração, haja vista que o Conorte ele está sempre munido de documentos, está sempre procurando realizar essas viagens, e mesmo quando não ocorre determinada realização, é por situações que fogem do seu controle, haja vista que uma quebra, a gente não consegue controlar um problema mecânico de um veículo. Então, diante disso, prezando pela razoabilidade desses casos específicos, não generalizando, solicito que os autos de infrações sejam cancelados com deferimento dos recursos. Ok, com a palavra Alice. Bom, conselheiros, é a mesma coisa das reuniões passadas. Veículos que deveriam entrar em operação e não entram, e a empresa não substitui pelos veículos reservas. A empresa não explica porque não faz a substituição. A empresa prefere sacrificar o horário, ou seja, o usuário perde a viagem. Geralmente são no início da operação ou próximo ao pico de linhas longas, e causa um prejuízo imenso aos usuários. Então, eu entendo que não existe razoabilidade nisso e todos os autos devem ser mantidos. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo número 11 ao 14 da pauta. Não realização de horário. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento dos processos. Conselheiro Cleiton, seu voto. São todos início de viagem, saída de garagem, indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto.
Eu voto pelo indeferimento de todos os processos. Vereador Júnior, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento de todos, Diego. Processo indeferido 4-1. 4-1. Ok. Passamos agora para os itens 15, 16, 17 e 18. Ar-condicionado com defeito. Ok, com a palavra a operadora. Ilustre presidente, conselheiros, conselheira, vamos tratar aqui do seguinte exemplo nesses casos de ar-condicionado, casos que, inclusive, a gente já tratou na semana passada, por exemplo. Um ar-condicionado de escritório, por exemplo, mesmo estando em perfeito estado de funcionamento, ele não vai climatizar a sala adequadamente se a gente abrir a porta regularmente, ficar abrindo e fechando. Então, assim, a gente precisa atentar nesses casos que se a sala estiver bem vedada, evitando o máximo a saída de ar, vai realmente climatizar. Mas se a porta estiver abrindo e fechando, o ar que estiver externo mais quente vai entrar e vai unificar aquela temperatura ambiente da sala, haja visto que o ar é mais quente. Então, isso é uma lei natural da física. Então, a gente pode usar esse mesmo exemplo como todo o sistema em pleno funcionamento clima interno do veículo. Por mais que seja quente, a área externa, uma porta de BRT, ela vai... Houver a troca de calor. O sistema, a gente sabe que o sistema de transporte da região metropolitana sofreu bastante com a pandemia, o que obrigou que os veículos BRTs e aqueles mini BRTs também operassem com linhas paradoras, atendendo paradas normais ao invés de estações BRT designadas. E os veículos BRTs, eles não são apenas veículos simples, pesados, simples com ar-condicionado. O sistema ele possui várias nuances, várias exigências que a gente já sabe, e que todas estão expostas em contrato de licitação, sendo o diferencial dela a conexão com as estações BRTs climatizadas, para evitar essa troca de calor com o ambiente externo, como se fosse um metrô sob rodas. A cortina de ar, a gente percebe que quando ela se abre, quando a porta se abre, serve para minimizar esses efeitos em paradas periódicas nas estações. Mas, assim, é impossível de manter a temperatura interna do veículo com a abertura constante das portas, de características de linha paradoras, em locais inadequados. A gente percebe que, no caso concreto, na especificidade, não é tão fácil como funciona um fiscal chega lá, vê a temperatura, inclusive o fiscal, ele nem munido de controle remoto Então, assim, nem munido ele vai estar de controle para fiscalizar a temperatura do veículo. Para vocês terem noção de quão falta razoabilidade nesses casos de ar-condicionado, o Conorte já teve a atuação de estar operando com ar-condicionado a 25 graus. Cadê a razoabilidade se dentro do espectro do estabelecimento do grau, o ideal é estar a 24 e houve a autuação com 25? Qual é o controle, qual é a régua que se faz para se autuar o consórcio, a empresa decorrente de 1 grau de temperatura? É mensurado isso? Assim, qual é a tabela que se faz? Não, eu vou autuar porque está 25 graus. Qual a diferença de 24 para 25 graus? Já visto que a gente vive numa capital extremamente quente, que é verão o ano inteiro, numa região metropolitana, mais especificamente, e assim, a gente percebe que não é um descaso da empresa, a entrega de uma condição inadequada pelas operadoras, que mesmo com todos os esforços, não podem entregar uma operação de qualidade sozinha. A gente entende que a nova MOB entrou, vem tentando resolver o problema das estações BRTs, nos terminais integrados, mas até o momento isso não ocorreu. Então a gente preza pela razoabilidade, o deferimento no nosso pedido de cancelamento desses autos, e quando não for entregue um sistema mais próximo do apropriado de operação aos nossos veículos. Por isso, solicito o deferimento dos presentes recursos. Ok, obrigado. Com a palavra, vice. Bom, conselheiros, desculpe que estão fazendo aqui uma obra, deve estar um barulho aí.
é o seguinte: os veículos já são projetados para manter a temperatura definida na ABNT. Que temperatura é essa? 22 graus. Então, essa história de que o equipamento está sendo prejudicado pelo nosso sistema viário, pelo tipo de operação, não tem nada a ver, porque as estações BRT do Rio não são climatizadas e os ônibus têm ar-condicionado. Então, uma coisa tem nada a ver com a outra. Segundo ponto, no manual e no regulamento não se estabelece que o fiscal tenha que verificar isso por nenhum equipamento. Então, o que o fiscal está utilizando? Os sensores internos do próprio ônibus. O próprio ônibus aponta a sua temperatura interna em determinado momento. Vamos ver, por exemplo, o auto aí do processo 4992. A temperatura interna era de 31 graus. 31 graus, quando a ABNT diz que é 22 e o nosso manual diz até 24 graus. Então, havia um problema no ar-condicionado que deveria ter sido identificado pelo motorista e recolhido o veículo. Hoje, nós estamos nessa reunião com 4 processos, mas eu já tenho, para enviar a operadora no mês de janeiro, aliás, já enviei, que foi ontem a data de envio, da disponibilização, 25 autuações dessa questão, porque o número de reclamações que está vindo, tanto do Conorte como da MOB, a respeito da temperatura dentro dos veículos BRT, cresceu exponencialmente. Então, cabe à operadora. A operadora é um veículo pesado, mas ele foi projetado para isso. Ele foi projetado para oferecer conforto. Se não está oferecendo o conforto estabelecido, alguma coisa está havendo na manutenção do equipamento. Então, vamos analisar com muitos critérios esses autos de ar-condicionado, porque vão chegar mais dezenas de autos para essa comissão julgar. Eu entendo que o calor é excessivo, autos com 31 graus, 27 graus, 26 graus, o cara sair de Igaraçu, por 26 graus, dentro de um ônibus que não tem janela até Recife, 1 hora e pouco de viagem, não oferece nenhum conforto, ao contrário, oferece risco à saúde do usuário. Então, eu entendo que esses autos devem ser mantidos. Fábio é Cleito falando. Diga. É uma situação meio preocupante, né? Ontem eu falei com o Elcio, num próprio opcional, o ar-condicionado sem estar funcionando a pleno, né? E os usuários, opcional, os usuários pagando uma tarifa diferenciada, abrindo a janela porque não estava, de certa forma, resfriando a contento. Mas assim, Fábio, tem uma diferença aí desses ônibus BRT, porque, primeiro, a questão da idade desses carros, que já está em idade já, a ponto de troca já chegando a 10 anos. Mas eu vou te fazer uma pergunta, Fábio, em relação às estações BRTs. A estação BRT, um exemplo, ela sem ar-condicionado, ela pode ou não influenciar na questão do ar-condicionado dentro do coletivo, mesmo com aquele negócio, com aquele quebra-vento, né, aquele ventilador. Porque eu acho também que, na minha opinião, acho que influencia, assim, algumas estações, não ter um ar-condicionado apropriado, então com a temperatura também satisfatória, pode, de certa forma, ser um somatório para que o ônibus, né, quando chegar com a temperatura ideal, ele, de certa forma, ele avança a temperatura. É claro que uma temperatura de 27, 28, 30 graus, isso aí não tem nada, não tem um adicional de culpa nenhuma, por parte, seja de estação, seja de qualquer outra fim. Mas é um quesito que eu tenho na questão das estações BRT, tá entendendo? Que também deixa a desejar. Eu entendo que não afeta, porque a estação, o fato dessas estações serem climatizadas foi uma opção aqui do governo. É o único caso no Brasil de estação climatizada. O veículo ele é projetado para abrir, tanto a estação climatizada ou não, ele manter
aquela temperatura interna. Por isso as cortinas de ar. Então, eu não vejo como tendo relação a estação não ser climatizada e a temperatura interna do veículo. Porque, vamos ver, vai voltar, e lembrem-se que está acabando em 60 dias, né, daquela resolução, que todos os carros com ar, que tem ar, devem voltar a funcionar, né, com o ar ligado. E que também vão parar em paradas comuns, devem ter as cortinas de ar funcionando e devem manter a temperatura de 22, no máximo 24 graus. Então, eu não entendo que haja relação entre as estações e a temperatura interna do veículo. Tanto que, em alguns processos, a empresa diz, não, tinha um problema no compressor, não, eu mandei lavar, mandei limpar os filtros, né? Então, vamos analisar com muito... É manutenção. Da manutenção. É manutenção. É manutenção. É manutenção. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, amigo. É importante a gente deixar claro, nesse caso, que o conselheiro mencionou, que o BRT ele não foi projetado para rua normal, para uma parada normal, e sim para atendimento de estações e TI. Então, os BRTs, as estações de BRT, têm intervalo programado e mais distante, mas as paradas normais são muito mais numerosas e, de acordo com isso, o veículo, como eu tinha mencionado, nesse pós-pandemia, estão sendo muito mais afetados com as paradas normais do que propriamente com as paradas de BRTs. Nesses casos, não é questão efetivamente da estação, mas a linha paradora, elas param muito mais do que apenas nas estações. Ok. Em votação, processo número 15 ao 18 da pauta. Infração ar-condicionado com defeito. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu antes gostaria de fazer uma introdução, tá certo? Pois não, Os ar-condicionados do sistema de ônibus, tá certo? Eles foram projetados, eles só diminuem a temperatura interna 10 graus no máximo da temperatura externa, ok? Então, se a temperatura externa está 30 graus, no máximo ele vai refrigerar a 20. E assim sucessivamente. Faço uma pergunta. A fiscalização tem medido a temperatura externa e faz a interna ou só está fazendo a interna? Porque a temperatura externa regula a interna. Então, se ele não toma a temperatura externa, ele não está fazendo nada, porque ele está medindo uma coisa que a gente sabe, tecnicamente, isso é técnica, estudo científico. Só baixa no sistema de ônibus... não vai estar a 36 graus, né? Para o ônibus estar a 26. Não sei não. Quanto é a temperatura aqui externa? Eu não tenho... graus. A temperatura média do Recife. Só 31? Só 31? Acho que não, viu? Do clima-tempo, mas você veja. Isso é técnico. Eu estou falando técnico. Eu não estou falando de achismo. Você tem que tomar a temperatura externa, porque se você não tomar a temperatura externa, o processo não está correto. Isso é a minha pergunta. A fiscalização tem tomado a temperatura externa. Mas eu posso ver no painel do ônibus também a temperatura externa. Bom, se for isso, olha, é só o fiscal tem que ir lá ver. na frente do ônibus. O que é necessário. Mas para uma temperatura interna estar em 31, como o senhor está dizendo, a temperatura externa tem que estar em 41. E nós não temos esse tipo de temperatura. Né? Olha, eu gostaria que fosse feito isso, tá certo? Visto, se não foi visto, então, que parece que não, eu voto pelo deferimento, porque tem que olhar a temperatura externa. Ao máximo que baixa internamente dentro do ônibus é 10 graus. Isso é técnico, isso não é achismo, é técnico. Voto pelo deferimento do processo. Ok, Fábio, doutor Fernando. Eu tenho uma indagação que é importante a gente falar. Eu acho que presidente, continuando essas introduções, que é bom esse debate, que é uma infração nova, eu tenho, Fábio, assim, uma preocupação, né? Visto que
apenas a autuação em si, no âmbito do painel do ônibus, ela se torna um pouco falha ou então um pouco frágil. Né? Não, porque o sensor do ônibus é feito para isso. Veja, conselheiro. O ônibus dispõe de sensores para indicar a temperatura interna. Só para completar. Diga. Não, eu sei. Mas eu acho que é o seguinte, Fábio, que para esse tipo de autuação, eu não sei nem aonde está sendo feita essas atuações, se é no terminal, eu nem me atentei a isso, se essa atuação está feita no terminal ou sucessivamente qualquer tipo de parada aleatoriamente. Mas eu acredito, Fábio, que para dar maior substância e maior, para deixar o auto mais consistente, eu acho que deve ser feito isso. Eu não sei se tem que passar pelo Conselho uma mudança, ou se isso já está no regulamento, para que o fiscal, em determinado tipo, na tipificação desse tipo de autuação, né, tivesse um aparelho mais preciso, porque a gente está falando de com todo respeito, eu não estou defendendo empresa nenhuma, tanto é que ontem eu falei com o Elcio a questão da empresa Veracruz, né, que eu me senti incomodado, com todo respeito. E se alguém subisse dentro do ônibus para autuar e levar o ônibus, levaria, eu descia do mesmo caminho e pegaria o outro. Eu sou usuário. Acho que todos nós somos usuários, né? Sendo nós ou nossos familiares. Mas eu acho, Fábio, que eu não sei se é preciso mudar o regulamento do Conselho, mas para, de certa forma, fortificar esse auto, deveria ter, sim, um aparelho do próprio CTM para poder verificar esse tipo e fazer a atuação mais consistente. Mas, até então, assim, eu estou com a ideia de que se prossiga esse julgamento de hoje. O de hoje e os próximos. Veja, conselheiro, há duas coisas aí. Tudo bem, eu posso... O CSTM, ou até a própria comissão, pode indicar que é uma orientação, a comissão tem essa faculdade de que seja adquirido, vamos dizer, um termômetro externo para medir. Quando for medir, a empresa vai alegar. Mas mediu como? Mediu em que altura? Mediu em que posição? Botou perto da saída? Botou no meio do carro? Botou atrás do carro? Dependendo de onde botar esse equipamento, se eu quiser prejudicar, eu prejudico. E se eu quiser que a empresa está perfeita, 18 graus, boto lá o equipamento na saída de ar do ar-condicionado. O que eu entendo é que a comissão pode definir procedimentos. Olha, nesse tipo de autuação, diga para o fiscal verificar lá no painel do carro a temperatura externa, coloque no alto, temperatura externa, temperatura interna. Né? Esse tipo de procedimentos. Como a gente faz com a pedra? E o pessoal está recolhendo esses carros, entende que deve ser recolhido também, não pode estar rodando com um carro com a temperatura de 31 graus. Guilherme falou, não, mas vamos ter parâmetros aí, 25, 26 graus, estaria dentro de uma margem de erro. Pode ser também, tudo é discutível. Tudo é discutível. Agora, vamos dizer, deixar isso no papel, para depois não vir outros tipos de alegações. Fábio, pela ordem, Fábio. Diga. Essa aferição, ela é feita em que momento da viagem? Algumas aferições são feitas no término da viagem, outras autuações, principalmente quando vai recolher o carro, é feito no término da viagem, não faz sentido você fazer quando o carro sai, porque vamos mandar todo mundo descer, né? Quando o carro recolhe, ou seja, já há uma diminuição de passageiros, a temperatura deveria estar menor, e outras são feitas no percurso. Porque nós estamos tendo esse problema recorrentemente nas linhas de Igaraçu, Abreu e Lima, Pelópidas e PE15. Então, minha pergunta foi, você responder, mas era na preocupação do tipo. Não é feito ainda enquanto o carro está recuperando a refrigeração, não é isso? Não, o carro já vem, ele já está apto a estar com a temperatura correta. Porque o próprio tipo de aferição feita, se for fazer uma aferição com sensor e sonda, o carro tem que estar meia hora ligado, numa determinada rotação, para ir botar os sensores, tais, 5, 6, 7, 8,
depende do tipo de carro, para aferir a medição. Que nós fazemos geralmente ao final da viagem. Ele já é uma viagem plena, com a rotação elevada, usando os sensores do carro. Eu não estou inventando moda, o sensor lá está dizendo: minha temperatura interna é 31 graus. Então, alguma coisa não está funcionando nesse equipamento. Perfeito, obrigado. Fábio, escutei as indagações. Você tem como, no painel do carro, ver a temperatura externa, não é isso? Veja, alguns tipos de equipamentos, sim. Se eu não me engano, da Denso, se o quando for da Denso, tem esse tipo de possibilidade. Não sei se em todos. Pronto. Então, nos que for possível, se for possível colocar, você coloca. Aí supre, assim, a necessidade de alguma dúvida da comissão, porque a gente também não pode legislar, a comissão não pode legislar. Isso é para eu entendo que é para de legislação, é orientação. Vou mandar agora mesmo essa orientação no Zap. Isso é para a gente esclarecer mais. Se possível, coloque na autuação qual era a temperatura interna e externa. Se não conseguir a temperatura externa, coloque o motivo de não. O console lá não estava funcionando, ou o tipo do console não permite. Isso pode ser feito. Pronto. Você pode colocar quando estiver lá no aparelho, e não sei se os conselheiros concordam, e utilizar o sistema meteorológico do clima, do tempo naquele dia. Não sei se você falou aí da situação, você vê o clima-tempo, não é isso? Você não vê isso? Também? Não sei se você... tempo. Pronto. Os órgãos oficiais. Agora eu vou indagar um pouquinho o Fábio na questão de temperatura de Recife de 31 graus. Você chega ali no centro do Recife, ali na Praça do Carmo, onde tem aquela estação PRT da Doutor Barreto. Chega ali, Fábio, de meio-dia para tu ver se não está dando 40 graus. É lasqueira. Lembre-se que existe temperatura e existe sensação térmica, né? Eu sei. A minha que vale a sensação. Não, o veículo tem um agravante do metal, tem um agravante da temperatura do motor. É interessante, o que a bandeira colocou é perfeito. Aí, Fábio, nos próximos você pode pedir para o pessoal colocar. Isso aí a gente serão nas pode... atuações lavradas a partir dessa data. Como de corte a data de hoje. E lembrando que isso é para pressuposto de julgamento. A gente não pode legislar. A gente vai julgar. Queria esclarecer para os conselheiros que a gente não pode legislar. Isso é para pressuposto de julgamento. Nesse momento, os conselheiros que estão em dúvida vão usar a razoabilidade necessária, sim ou não, e a legislação em vigor que está, que pode ser alterada de outra forma. Poderia ter o jurídico para falar nesse momento, né, Diego? Mas no momento que não tem, e registrar em SIATA essas indagações nossas. Nós iremos assinar as atas, solicitando sair da parte. Pois não? Zé, a verdade é uma só, é uma coisa que precisa ser resolvida. Os BRTs hoje, em todos os termos gerais, hoje é um problema para o transporte da gente. Pois é. Mas aí nós podemos levar, vamos estender esse caso, né? Já que vai voltar, né, o ar-condicionado nos outros equipamentos também, né? Nossa, essa beleza. Eu acho que Cleiton está sabendo disso, né? Nos 60 dias, né, Cleiton? Daquela resolução. Sim. Eu não sei se vão prorrogar, né? Não prorrogar nada, pode prorrogar não, simbora. Eu não sei. Então, Fábio, eu peço isso a você, em nome da comissão, que outros conselheiros também, eu estou entendendo que estão corroborando com isso, todos os conselheiros. Se tiver algum que tiver alguma objeção de botar essas informações complementares, pode se posicionar da temperatura externa. Tem algum conselheiro que se opõe, a fiscalização colocar essa informação no parecer técnico? Não. Agora sim, presidente, Pronto. eu queria falar com o Fábio, só pedir somente uma explicação a Fábio, somente. A questão, Fábio, Peça. que eu falei foi que é preciso eu ou algum conselheiro apresentar no Conselho Geral uma mudança no regulamento, ou já está no regulamento também a questão da tipificação, ter um termômetro na parte da fiscalização. Somente isso.
Não, não tem. Seria interessante o conselheiro fazer essa provocação. Ok. Interessante. Importante. Pronto, ok. Então vamos colocar em votação. Diego, pode registrar em ata essa situação da solicitação da comissão nos próximos autos de ar, colocar temperatura externa sempre que possível, pelos meios possíveis, pelos órgãos oficiais. E em votação, o processo 15, 16, 17 e 18 da pauta. Ar-condicionado com defeito. Doutor Fernando Bandeira já votou? Não é isso? Já votei pelo deferimento do processo. Ok, agora, conselheiro Cleito, por favor, seu voto. Pronto, eu já estou com os processos 15 e 20, 15 e 16 eu voto pelo indeferimento, por estar em cima do tolerável, acima de 30 graus. E o 17 e o 18, o 17 foi a 25 graus, e o 18, que foi eu, que foi a 26 graus, eu vou pelo deferimento por razoabilidade. Ok, deu para computar, Diego? Deu sim. Então, Cleito volta em tudo. Conselheira Marcela, seu voto. Não, Jorge. Não, ele votou no 17 pelo deferimento. 17 e 18, o Cleito foi em deferimento, não? 17 e 18. 18 ele já é o relator. O relator, pronto. E os outros dois, 15 e 16, em deferimento. Ok? Deferimento, exato. Conselheira Marcela, seu voto. Conselheira Marcela. Eu voto pelo deferimento de todos os processos. Ok, vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Indeferimento, só um minuto. Ok. Então, o 15 foi indeferido, ou deferido 3-2. O 16, indeferido 3-2. O 17, deferido 4-1. E o 18, deferido 4-1 também. Tá? Então, passamos agora para os itens 19 e 20, para em local não autorizado. Ok, com a palavra a operadora. Senhor presidente, nobres conselheiros, conselheira, constam no auto aqui, nos autos, né, que supostamente os veículos 1882 e 1862 pararam em local não autorizado. Na verdade, é necessário a gente mencionar aqui e considerar principalmente que as autuações foram lavradas sem constar qual a suposta linha em que o veículo parou na bandeira de embarque. Fazendo um equiparativo com o que foi mencionado na questão dos autos de ar-condicionado, a lavratura do auto de infração está completamente subjetiva, porque ela não informa qual foi a linha em que o veículo parou na bandeira de embarque. Inclusive, o terminal integrado Pelópidas, ele possui um pequeno espaço entre a área de desembarque e o início das áreas de embarque, das linhas que lá operam. Além disso, é importante a gente mencionar aqui na sessão que a linha 1977, ela contém em seu local de terminal exatamente o terminal Pelópidas. Diante desses fatos, e principalmente dessa subjetividade que é importante a gente mencionar aqui na sessão, que muitos autos são lavrados, e aí eu não vou realizar o juízo de valor de cada fiscal, mas os autos de infrações são muito, nesses casos, subjetivos, não tem questão prova de materialidade do fato em si. Eu solicito que os autos sejam deferidos, com o deferimento dos recursos, principalmente tratando-se de imprecisão da infração. Ok, com a palavra disse. Ok, conselheiro, não há nenhuma imprecisão na lavratura do auto. A linha tem o seu local de desembarque,
não há motivo para parar local de embarque de qualquer outra linha, não interessa a qual, então é indiferente haver citação da linha ou não na descrição da infração, nada prejudica a defesa da operadora, ele tem um local reservado para desembarque de passageiros, não fez. Por simples, espontânea vontade, foi fazer o desembarque no embarque de outra linha, prejudicando a operação. E outra questão que aí Guilherme levantou. Lembre-se que esse campo observações foi uma coisa que nós mantivemos do regulamento antigo, que nem era necessário o fiscal preencher. Porque se você pegar o artigo 160, não consta nada de descrição da infração, ao contrário do que diz o regulamento. Então, é uma coisa a mais que nós colocamos para a operadora ter subsídios e efetuar sua defesa. E nada do que o fiscal colocou ali prejudicou a defesa dela. E o auto deve ser devidamente preenchido e deve ser mantido porque a atitude do seu operador causou problemas no terminal. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo número 19 e 20 da pauta. Parar em local não autorizado. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Eu voto com os relatores. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo indeferimento dos processos. Ok, Diego, eu voto pelo indeferimento do processo. Indeferidos 4-1, então. Item 21 agora é para afastado para embarque de usuários. Com a palavra a operadora. Senhor presidente, nobres conselheiros, consta no auto aqui específico que o motorista do veículo supostamente teria estacionado afastado da parada de embarque. Mesmo assim, a gente precisa mencionar que o consórcio Conorte está sempre agindo diretamente com seus colaboradores. Haja vista que houve advertência disciplinar do motorista e até em casos de reincidência acontece a demissão dos colaboradores, para justamente situações como essa não retornem, não voltem a ocorrer. E outra coisa que é importante a gente mencionar aqui, que muito antes das infrações que o consórcio ele procura investir em treinamentos dos colaboradores, até muito antes do auto de infração ser lavrado, o Conorte ele já procura advertir o colaborador, já procura demitir, dependendo da situação, o motorista, deixando essa situação sempre no seu radar, no sentido da preocupação e no sentido da sua autuação para que essas situações sejam dirimidas. Portanto, prezando pela atuação diligente do Conorte, da empresa, o presente recurso deve ser provido com o cancelamento do auto de infração. Ok, obrigado. Em votação, processo número 21 da pauta. Para afastado do embarque de usuários, doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Voto pelo indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo indeferimento. Ok, Diego, processo indeferido, 3-2. 3-2. Item 22 agora, descumprimento de ofício não prestar veículo para vistoria. Com a palavra a operadora. Nobres conselheiros, senhor presidente, a gente está tratando aqui de autas infrações que ocorreu suposto descumprimento de determinação do CTM, via ofício 1801, em que foi determinada a apresentação do veículo 1904 para vistoria, no dia 26 de outubro do ano passado, né, 2022. Ocorre que não merece prosperar essa autuação, porque o veículo ele já estava desde o dia 17 de março, em razões de problemas no seu motor,
de modo que o CONORTE ficou impossibilitado de apresentar o veículo para a vistoria determinada pelo CTM. É importante a gente deixar claro aqui, senhores conselheiros e senhor presidente, que a vistoria ela foi determinada de forma compulsória pelo CTM, haja vista que o veículo ele sequer estava em operação e se encontrava retido por problemas mecânicos, diante de um fato que o CONORTE estava à mercê dessa situação, de que o veículo estava com problemas no motor. Então, decorrente da razoabilidade desse caso específico, o presente recurso deve ser provido com o cancelamento do auto de infração. Ok, com a palavra disse. Bom, conselheiros, o que houve nesse caso foi um descumprimento de ofício. Como o próprio Guilherme disse, foi determinada à empresa a apresentação do veículo. Não foi para ver se ele estava funcionando, eu quero ver o veículo. Por quê? Porque o veículo estava desde 17 de março com o certificado de vistoria vencido. E a empresa não apresentava esse veículo. Então, foi determinada a apresentação e ela não apresentou o veículo. Bastava ela apresentar o veículo. Não era uma apresentação para aprovar ou reprovar a vistoria, era para ver as condições do veículo, para solicitar seu descadastramento, porque nada justifica um carro estar cadastrado no sistema, sendo remunerado por isso e parado desde 17 de março. Então, por isso é que foi determinada a apresentação e a empresa descumpriu essa determinação, sendo devidamente atuada. Então, entendo que o auto deve ser mantido. Ok, em votação, processo 22 da pauta, não apresentar para vistoria o veículo. Doutor Fernando, seu voto? Eu voto pelo indeferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto? Indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto? Meta. Deu para escutar, Diego? Não deu para escutar, cortou. Acho que foi interferimento. Conselheira Marcela, dá para repetir o voto? Isso, eu voto pelo indeferimento dos processos. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Ok, 5-0, né? Próximo item, 23, é falta de comunicação visual. Nesse caso, o vereador Júnior Boca votou pelo deferimento do auto 9860 e indeferimento... Não. Na verdade, indeferimento do 9860 e deferimento do 17841. Ok. Com a palavra a operadora. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, constam nesses autos de infrações que suposta ausência de placa de informação das principais vias de atendimento do coletivo. É necessário a gente colocar aqui na sessão, em pauta, que o agente fiscalizador, ele certamente incorreu aqui no equívoco e desconsiderou que todos os coletivos que compõem a frota operada possuem um destino auxiliar na parte direita interna do para-brisa do coletivo. Equipamento este que a empresa registra sempre as informações principais do itinerário de maneira eletrônica com lâmpadas de LED, tornando as informações muito mais visíveis aos usuários. E é evidente que se está diante aqui de uma inexistência, clara de motivo para a manutenção do auto. Além disso, é importante a gente mencionar que o mesmo veículo foi autuado 2 vezes pelo mesmo motivo em menos de 24 horas. Não sendo razoável a manutenção dos veículos, ele foi autuado de noite, num dia, e no dia seguinte, logo pela manhã cedo, foi autuado o mesmo veículo com a mesma materialidade. Então, diante disso, os presentes recursos devem ser deferidos com o cancelamento dos autos de infrações. Ok, com a palavra disse. Bom, primeiro, quanto ao bis in idem, inexiste. Não há 2 autuações no mesmo horário, na mesma data. Fosse assim, ele poderia queimar parada na última viagem, queimar parada novamente no dia seguinte e não ser autuado. Não existe bis in idem. Não há 2 autuações pelo mesmo motivo, no mesmo horário, data. Isso, primeiro ponto. O segundo, era uma defesa tão simples.
Se vocês olharem o processo, eu mandei um e-mail às operadoras. A operadora, tá, teu veículo tem legenda eletrônica secundária. Me mande a foto. Ela mandou de todos os veículos, menos desse. No recurso, colocou um monte de justificativas ali, menos a foto do veículo. Afinal, o veículo tem ou não legenda secundária para ela estar com medo de botar a foto? Eu acredito que não tenha. Por isso é que ele não mandou a foto e foi devidamente autuada, devendo seus autos mantidos. Ok, obrigado a Diz. Processo número 23 da pauta. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu estava inclinado a votar. Está ouvindo Bandeira, não? E placa. Porém, pelo que eu estou dizendo, eu estava inclinado a votar pelo deferimento. Mas, porque eu acho que essa comunicação visual a que se refere a empresa atende perfeitamente. Porém, pelo que Filipine disse, né, não há a foto, ele pediu as fotos e não mandaram do carro. Então, ele deu a chance da empresa mandar a foto. Cortou, tá cortando. Infelizmente, eu voto pelo indeferimento, porque ele não mandou a foto. Ok, obrigado. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Então, o auto 9860, indeferido 5-0, e o 17841, indeferido 4-1. Correto? O último item da pauta é PEV quebrado. Diego, podia repetir, por favor? Item 24 da pauta, com a palavra a operadora. Senhor presidente e nobres conselheiros, a gente Oi, tá me escutando? Tu podia repetir aí o resultado do 23, do 23, já, por favor? Não repetiram ainda, não foi? 9860 é indeferido 5-0 e o 17841 indeferido 4-1. Tá? Obrigado. Por nada. Ok, processo 24 da pauta, com a palavra a operadora. Nobres conselheiros, senhor presidente, consta no auto de infração que o veículo ele estaria supostamente com a PEV quebrada. É importante a gente mencionar aqui que o agente fiscalizador, no ato dele realizar a lavratura da infração, ele não levou em consideração alguns requisitos que é importante a gente mencionar aqui na sessão de julgamento. Logo após o recolhimento, o veículo ele teve seu problema resolvido, certo? Comprovando que houve a celeridade da empresa em realizar o conserto, deixando o veículo dentro das conformidades de operação regular. Inclusive, é importante mencionar que houve a substituição do coletivo pelo veículo de número 1804 antes do período de 2 horas. Pelo que consta nos autos, foi em torno de 90 minutos. Antes do período de 2 horas, pacificado já pela presente comissão. Além disso, o veículo 1800, que foi autuado pela quebra da PEV, não é reincidente. Então, não existia histórico de PEV, de quebra de PEV nesse seu extrato. Então, decorrente disso, prezando pela razoabilidade e pelas decisões da comissão relativas à PEV em veículos não reincidentes, eu solicito que o presente recurso seja deferido com o cancelamento do auto de infração, pela razoabilidade do presente caso, pela celeridade em a empresa realizar
o conserto do veículo e, muito mais do que isso, pela troca do veículo, realizando assim a operação. Ok, obrigado. Com a palavra diz. Nada a acrescentar não, conselheiro. Pode colocar em julgamento. Ok, item 24 da pauta, PEV quebrada. Doutor Fernando, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Conselheiro Cleiton, seu voto. Conselheiro Cleiton. Olha, existe aquelas contradições, né? A gente vê pela questão da razoabilidade sempre, mas veja, início da operação, primeira viagem do carro, ou seja, provavelmente um camarada não fez um checklist no veículo, né? Por isso eu vou votar para o indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Indeferido 3-2. Encerramos por hoje, então. Ok, obrigado a todos. Presidente. Pois não, Jorge. Só lembrando a todos os membros que a próxima reunião vai ser no dia 3 de fevereiro, sexta-feira. O bloco já está pronto, a planilha pauta, para ser distribuída hoje à tarde. Ok, bom dia a todos. Ok, Bom dia a todos. No grupo. Ok, Jorge, bom dia. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia.